faz para ter vendedores despreparados e sem resultados na sua loja? Eu sou Erivaldo Souza, especialista em gestão de negócio e palestrante. Pessoal, dentro dessa aula aqui, eu estou falando para você que é empreendedor, para você que é lojista, você tem um negócio. Como manter a sua empresa no mercado de forma competitiva? Só existe uma forma: manter esta empresa no mercado e fazer com que ela seja competitiva cada vez mais, principalmente hoje com as mídias sociais, com a tecnologia da informação. Gerar vendas. Agora, com a equipe que você tem, você não consegue se desenvolver, não consegue crescer, não consegue tornar a sua empresa competitiva. Sabe por quê? Veja bem, vendedor hoje, no século XXI, com as redes sociais, com a internet, vendedor que não se desenvolve, vendedor que não conhece sobre o produto, vendedor que não conhece sobre o serviço que está vendendo, vendedor que não conhece o perfil do seu cliente, vendedor que não busca aprender nenhuma técnica de venda, então está ainda de uma forma primitiva no século passado, não faz a sua empresa crescer. Outro ponto aqui muito importante para a gente analisar é o tipo de vendedor que não investe em capacitação. Para você que é lojista, para você que é vendedor, faz quanto tempo que o seu time teve um treinamento de vendas? Que a sua equipe teve capacitação, treinamento, técnica de vendas, aprendeu uma técnica nova, um método novo de abordagem, de prospecção, de geração de leads. Então, o segredo é se desenvolver e capacitação. Outro ponto muito importante aqui, olha aqui, para que a sua empresa, a sua loja cresça e se torne competitiva no mercado, veja bem, com vendedor despreparado, isto aqui vai fazer realmente a sua empresa quebrar. Por quê? Hoje o vendedor ele tem que estar preparado para tudo que está à sua volta, seja o cliente, seja o mercado, seja as empresas novas que estão entrando aí, chamado de novos entrantes. Ou seja, o vendedor despreparado, ele vai simplesmente perder vendas na sua loja. E ele vai perder vendas, sabe para quem? Não só para o seu concorrente do lado, mas esse vendedor despreparado vai perder venda para o e-commerce, para os grandes players e também para os pequenos que estão aí já entrando aí em vender na internet. Tudo bem? Faz sentido isso para vocês que eu estou falando? Sim ou não? Então, para que a sua empresa realmente se torne competitiva, ou seja, gere receita, gere vendas, é preciso criar um setor de vendas. Como que eu vou criar um setor de vendas? Veja bem, para mim criar um setor de vendas, eu preciso analisar o que eu tenho de recursos. Que análise eu vou fazer? Veja bem, vendedor, equipe de vendas, lojista, gerente de loja, que não faz uma análise da sua base de clientes, então, esta base de clientes, com o tempo, ela vai se diluir, Ela vai se acabar. Então, quando você faz uma análise, você vai perceber se esta base de cliente ela está ativa ou inativa. Se tem como eu recuperar esta base de cliente. O que eu posso investir nesta base de clientes? E quando eu falo em investir, não é só em dinheiro. Eu preciso investir mais em comunicação, conteúdo e relacionamento. Por quê? Porque a sua empresa ela já tem a carteira de cliente. Você só precisa trabalhar esta base para gerar receita para a sua empresa, para o seu negócio. Tudo bem? Faz sentido para vocês? Sim ou não? Então, outro ponto muito importante. Olha aqui, que a gente deve analisar. Vendedor não consegue fazer um planejamento do seu dia, da sua semana, do seu trabalho, O que você vai fazer? Você entra na loja. Qual é o primeiro passo? Segundo passo. De 7 às 8.
de 8 às 8h30, de 8h30 às 9h, e assim sucessivamente até o final do dia. Se você não fizer um planejamento do seu tempo, você fica perdido, você fica à deriva, não sabe o que fazer. Então, o planejamento, embora a empresa tenha um planejamento, claro, você vai alinhar o seu planejamento ali profissional. Você vai alinhar o seu planejamento profissional com o planejamento de vendas da empresa. Outro ponto muito importante aqui, que a gente deve observar aqui, veja bem, vendedor que não analisa o indicador de performance. Há quanto tempo você está no mercado? Há quanto tempo você se considera vendedor? Há 8, 10, 15 anos ou mais? Então, qual é o grau ou o nível de performance como vendedor que você tem? Você consegue analisar o seu índice de performance? Você consegue analisar o seu índice de expertise, né? Para captar cliente, para fazer negociação e para gerar receita. Não só para a empresa, mas também para o seu bolso. Isso aqui é muito importante. Por quê? Quando você acredita que já está com o copo cheio, não aprende mais nada. Quando você acredita que o seu copo está meio que vazio, sempre vai caber algo a mais ali. Você vai aprender mais. Por quê? O conhecimento é infinito. Quanto mais você aprende, mais você cria ali uma estratégia nova para você abordar o cliente, que o cliente hoje ele está muito antenado com aquilo que os grandes players estão oferecendo. E muitas vezes o cliente sabe até mais do produto do que você mesmo na sua loja. Então, é analisar o seu índice ou o seu indicador de performance. Outro ponto muito crucial que se deve analisar é, veja bem, muitos vendedores acham que é só fechar uma venda e pronto, ou fechar um pedido e pronto. Se você fechou um pedido, 2 ou até 20 pedidos por dia, não quer dizer que você fez uma venda. Você fechou 20 pedidos, mas não fez nenhuma venda. Como assim, Erivaldo? Por quê? A venda só acontece se você oferecer, se você negociar e ele comprar. Mas simplesmente o cliente entrou na sua loja, disse que queria aquele determinado produto, ele mesmo pegou lá na vitrine ou na prateleira, levou até o balcão, você só fechou o pedido. Você não ofereceu nada. Então, 20 pedidos fechados sem nenhuma venda realizada. Muito cuidado. Vende mais, quem prospecta mais e, claro, de forma assertiva. Eu sou Erivaldo Souza e te convido para a próxima aula. Vem comigo!